sensibilizar para que despertem e incentivem também esse caráter da inovação? Márcio, a inquietude eu acho que talvez seja a palavra-chave para você promover mudanças, não é? É preciso ter vontade de mudar. Então, queria apenas pegar um gancho no que foi falado já na palestra, né? É preciso desenvolver o espírito de empreendedorismo dentro do setor público. O servidor precisa sentir parte, de fato, da instituição. Ele precisa se sentir, entre aspas, dono do negócio e dono dos resultados para se sentir motivado a mudar, a inovar. Sem esse espaço assegurado, dificilmente ele vai conseguir fazer com que a sua inquietude seja exercida de maneira plena. Então, a palavra-chave para somar a inquietude seria empreendedorismo. Mas, para ser empreendedor, é preciso ter condição. Ninguém empreende se não houver ambiente propício para. Melhor, corrigindo, muitos poucos, né? Muito pouca gente consegue empreender sem que haja um incentivo, um ambiente favorável para empreender, né? Então, já que a gente está falando de uma média, de uma instituição do tamanho de um Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que responde pela maioria do território nacional, é preciso criar, estabelecer bases, esse ambiente propício para a inovação. Gustavo, agora eu queria falar da sua experiência, porque para você implantar o BI, você provavelmente encontrou um ambiente propício, né? Pegando o gancho do que a Rosana falou. Exatamente. O que eu achei mais interessante com relação a inovar propriamente dito, com relação à ferramenta de BI, é que essa inquietude e a inovação em si, parece que elas são contagiosas, né? Parece que assim que você começa a inovar, eu senti muito apoio com relação à secretaria, com relação às unidades correlacionadas. Parece que todos começam também a ficar inquietos com relação àquilo e começam também a querer te auxiliar, te motivar e fornecer o ambiente mais propício possível para que aquilo de fato aconteça. A gente calhou de encontrar uma situação em que a solução de inovação tecnológica estava próxima, estava adquirida e não estava implantada. Então, de fato, acho que naquele momento faltava essa inquietude para poder fazer de fato a coisa sair do papel e se transformar em resultados. Rosana, agora mais propriamente sobre a gestão do conhecimento, o que você colocaria assim como fator primordial para que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, como órgão propulsor dessa nova crescência, dessa nova demanda de gerir o conhecimento, disseminar, o que você recomendaria para as áreas, né, e principalmente para a área que está cuidando da gestão do conhecimento, o que é necessário para fazer com que a gestão realmente aconteça e não fique somente no idealismo, né? A meu ver, 3 passos básicos precisam ser seguidos. O primeiro, é preciso estabelecer uma base para que seja consolidada toda a informação, que sejam consolidados todos os conhecimentos em um único banco de dados, ou algo próximo disso. Porque se você não tiver informação consolidada, conhecimento consolidado, você não tem como compartilhar. Então, primeiro ponto é estabelecer uma base para a consolidação do processo de gestão do conhecimento. Onde tem fatos, dados, informações e conhecimento. Conhecimento não está no relatório, conhecimento está nas pessoas. Então, esse conhecimento precisa ser materializado no formato de algo que possa ser registrado. E, a partir de então, fazer parte desse grande banco de dados de conhecimento. Então, esse seria o primeiro passo. O segundo passo é disponibilizar plataformas, e pode ser por e-mail, pode ser por WhatsApp, pode adquirir diversos formatos, para que as pessoas tenham acesso a todo esse conteúdo gerado relacionado a conhecimento.
E o terceiro passo, a meu ver fundamental, é incentivar as pessoas em mão dupla, tanto para depositarem ali o conhecimento gerado numa área, num caso, como por exemplo esse específico relacionado a uma ferramenta de Business Intelligence, que pode ser apropriado por outra área que nada tem a ver com tecnologia da informação e comunicação, para que desenvolva o seu projeto e encontre melhores soluções para isso. Então essa é uma via. E a outra via é incentivar também que as pessoas busquem essa informação, busquem o conhecimento, que pensem fora da sua caixa, pensem fora da sua unidade a buscar soluções, né? Que, de novo, façam diferente e busquem o que está sendo feito de diferente em outros lugares. Então, gerir o conhecimento, a meu ver, requer você ter uma plataforma que possibilite a integração do conhecimento gerado pela organização, e conhecimento, novamente, vem de fatos, dados, pessoas carregam esse conhecimento. Depois, você ter uma via que possibilite a alimentação desse sistema e o resgate das informações. E, por fim, você ter um programa de incentivo, de estímulo à busca dessas melhores práticas depositadas nessa plataforma do conhecimento. De uma maneira bem geral, eu diria que são os principais desafios. Gustavo, agora, na sua área, eu queria falar 2 pontos. O primeiro é como eu queria que você falasse da experiência de como é trabalhar nas equipes multidisciplinares que volta e meia ocorrem, os grupos de trabalho, e a divisão de estatística é demandada. E o segundo ponto é se a divisão de estatística somente é demandada por essas questões específicas ou outras pessoas, outros clientes procuram a divisão em busca dessas soluções. Primeiramente, eu acho que um dos fatores fundamentais para fazer, principalmente a nossa solução de Business Intelligence, que por mais que envolva TI, ela envolve muito intimamente as regras negociais que estão por trás dos dados, porque os dados armazenados dentro do sistema são só dados, né? Eles não se traduzem em informação. E o que é informação a partir daquilo, a gente só consegue identificar através dessas experiências. Então, o fato de estar muito próximo dos grupos de trabalho, das áreas negociais, de conseguir identificar muito de perto qual a necessidade, foi um dos grandes alavancadores do processo, porque a gente conseguia garantir que as entregas eram de fato o objeto desejado pelo usuário final. A gente estava muito perto do usuário final para ver o que eles precisavam. Nosso cliente, como você falou, né? A gente estava muito próximo ao nosso cliente para poder identificar. E a segunda pergunta com relação à interdisciplinaridade. Se os seus clientes realmente buscam ou se a divisão de estatística somente é demandada a partir dessas necessidades. O que hoje em dia acabou se perfazendo é que o usuário final, os usuários principalmente que hoje em dia interagem bastante com a gente, cada hora tem aumentado mais isso com relação às mais variadas áreas, eles entram em contato não só mais agora para poder fornecer informação negocial a partir do que eles gostariam de obter no sistema de Business Intelligence. Muitas das vezes eles entram em contato para saber, Gustavo, há alguma forma melhor de fazer isso? Já foi mapeado um outro mecanismo de trabalho para fazer essa situação, para atender a essa demanda? A gente percebe que às vezes eles entram em contato e falam, olha Gustavo, a gente entrou em contato com outros gabinetes, estamos sabendo que eles estão usando as ferramentas, eles estão trabalhando de uma forma diferente, eles estão utilizando uma coisa que vocês disponibilizaram, enfim, que a gente ainda não está utilizando, a gente gostaria de conhecer melhor. Por mais que houve divulgação da implantação do sistema, por vezes, por estar muito imiscuído naquele redemoinho de trabalho, as pessoas acabam não conseguindo prestar atenção direito no que é essa nova ferramenta, essa nova funcionalidade. E a gente tem percebido que essa via de duas mãos está ficando cada vez mais intensa. A gente mostrando para eles possibilidades e recebendo deles novas necessidades. Eu vou continuar com você aqui mais um aspecto, que é o seguinte. Você denotou um fator importante, que é justamente a credibilidade e integridade dos dados, dos relatórios dos processos, que são os sistemas legados, e que você extrai, e que se esse dado não é íntegro,
ele tem alguma sujeira, digamos assim, ele vai refletir no BI e necessariamente vai passar uma informação equivocada. Queria que você falasse da importância dos gestores desses sistemas, né, ficarem atentos a essa questão. Isso. Assim que eu assumi a direção da divisão de estatísticas, algo que era muito recorrente, por vezes acontece ainda, o usuário final se deparar com um relatório que não mostra o dado que ele estava esperando ou que não mostra a informação que ele imaginava que fosse ser extraída, e de bate-pronto esse usuário normalmente atacava a divisão de estatística falando: essa informação aqui, a divisão de estatísticas está errada, ela está muito errada. O que eu acho interessante, achei interessante agora com o surgimento do BI, e cada vez eu tenho tocado com mais ênfase nesse ponto, é que o usuário final também é responsável pela informação. Assim, a bem da verdade, ele é mais responsável pela informação que sai dali do que o próprio relatório, porque o relatório segue pura e unicamente regras negociais passadas pelo usuário final. Então, se porventura uma informação é lançada no sistema de forma incorreta, ou eles deixam de utilizar um movimento processual específico para relatar uma situação e decidem lançar aquilo no complemento da movimentação processual, ou se eles lançam uma informação no próprio sistema de RH e criam uma solução de contorno para resolver um probleminha, quando tiver um relatório, aquele dado vai sair errado. E aquele dado vai sair errado não porque o relatório está errado, mas porque o dado foi mal alimentado no sistema. Então, a responsabilidade do usuário final com os dados que são apresentados nos relatórios eu diria, maior do que a própria ferramenta que porventura está processando aquela informação. Porque a única coisa que a ferramenta faz é agregar ou exibir em forma gráfica, em forma de pizza, mas o dado propriamente dito, uma vez alimentado errado, vai ser exibido errado e não há algo que o sistema possa fazer com relação a isso. Rosana, pegando o gancho aqui... Pegando um gancho aqui daquilo que o Gustavo falou, que o processo da inovação, muitas vezes, ele passa também pela revisão dos próprios processos de trabalho, né? Então, queria que você enfatizasse, assim, para o nosso público, para as pessoas das sessões e subseções judiciárias, o quão é importante, né, estar atento na revisão dos seus processos de trabalho, para que, ao final, por exemplo, quando apresentar um relatório do BI, um dado que ele tenha inserido corretamente reflita a realidade e não possa até gerar uma decisão equivocada com base no relatório que foi gerado, porque o dado está inconsistente, né? Aí nós estamos falando de duas coisas, né? A primeira é a consistência das informações que alimentam o banco de dados, que é fundamental. Então, você sempre tem que buscar a maior consistência possível e seguir um roteiro, seguir um script para isso, tem que seguir normas. Quanto a processos, quando a gente fala em inovação, o espectro para se inovar em processos é enorme, não é? Porque você pode rever desde as etapas, a sequência das etapas a serem realizadas para você entregar uma determinada atividade, seguindo procedimentos padrão, até mesmo o formato daquele processo, buscando, por exemplo, uma sinergia com outra área, aonde haja um eventual sombreamento, aí você vai racionalizar, você vai limitar duplicidades, você vai tornar aquele processo mais confiável, mais ágil. Enfim, são N possibilidades que você tem para tornar os seus processos mais eficientes, as suas entregas mais eficazes, mais assertivas e cumprir de uma maneira melhor o seu papel institucional, assegurando a efetividade. Agora, só pegando um gancho, se me permite, Márcio, né? Uma das melhores formas que você tem de adicionar inovação às equipes é ter equipes interdisciplinares, ter equipes com perfis diferenciados, porque se todo mundo pensa na mesma forma, olhando para a mesma direção, a possibilidade que vocês têm de inovar é pequena. Então, bem-vindos os cri-cris, bem-vindos os chatos, bem-vindos os detalhistas, bem-vindos os inconformados, os inquietos, como você, como eu, como Gustavo. Bem-vindos àqueles mais sistemáticos. É preciso ter diversos pontos de vista para inovar, porque quando, de novo, todo mundo só olha para a mesma direção, com a mesma cabeça e dentro do mesmo óculos, a partir da mesma perspectiva, você não consegue mudar.
Então, só aproveitando que isso serve para processos, isso serve para modelo de negócios, isso serve para qualquer tipo de inovação, seja ela radical, aquela do inventar a lâmpada, ou incremental, de melhorar processos, melhorar etapas de trabalho, melhorar estruturas funcionais. Continuando com você, na Steinbeck, como tem sido esse relacionamento com os órgãos do governo federal? Eles estão inquietos ou eles continuam assim naquela questão, me traz uma solução para esse ponto específico e eu vou seguindo, sem se preocupar efetivamente, né, com a essência da prestação do serviço público? Todos os projetos da Steinbeck, SAIB do Brasil, são pautados em inovação. Então, a maior parte dos projetos hoje realizados pela Steinbeck, SAIB do Brasil, a maior parte é relacionada a planejamento estratégico. E quando você fala em planejamento, ou quando você fala em revisão de processos ou projetos, que é uma consequência, um desdobramento natural do planejamento estratégico, né? Porque projetos e processos são uma forma de operacionalizar, de implantar a estratégia em si, você tem que levar um tom de o que pode ser feito de novo. Como que eu posso rever os meus processos, rever os meus projetos, rever o meu modus operandi para ter melhores resultados? Então, todos os trabalhos que a Steinbeck SAIB faz no Brasil, seja eles de planejamento de projetos, de revisão de processos, eles implicam em trazer a inovação à baila. Então, de colocar a inovação em cima da mesa e tentar sair da zona do conforto. E sair da zona do conforto é algo extremamente difícil, porque a gente tende a se acomodar. Olha, mas sempre fizemos os processos dessa forma. Sempre planejamos olhando para essa direção. E agora, por que precisamos olhar diferente? Então, se queremos ganhos incrementais, se queremos atingir outros patamares, se queremos conquistar novas posições, precisamos, novamente, buscar caminhos diferentes. Então, todos os nossos projetos são, sim, pautados em inovação. Isso no setor público, inclusive. Hoje, grande parte dos clientes atendidos pela Steinbeck SAIB do Brasil, grande parte é relacionada justamente ao setor público. Sejam organizações que funcionam como empresas mistas, ou organizações como o próprio CNJ, o Conselho do Ministério Público Federal, enfim, próprios tribunais também. Gustavo, para a gente encerrar, eu queria que você falasse o que de mais importante você notou e o que a divisão de estatística, a partir da SECG, evidentemente, pode oferecer para o usuário final, principalmente com relação ao cumprimento das metas, porque muitas vezes o servidor simplesmente ele atua, mas não entende por que ele está atuando no cumprimento daquela meta e o quanto o BI pode fazer ele entender esse processo. Eu, fazendo uma ponte, inclusive, com o que a Rosana estava falando, o fato da divisão de estatísticas estar utilizando uma ferramenta de BI que consolida diversos dados, está alocada dentro da própria Secretaria de Gestão Estratégica, que cuida do planejamento estratégico do tribunal, faz com que ela tenha uma gama de possibilidades muito maior de fornecer os dados que, de fato, são necessários. Então, a proximidade com as metas, não só do CNJ, mas também com as metas internas do próprio TRF1, fazem com que a divisão de estatísticas possa alterar e incluir relatórios nos sistemas para que forneçam para o usuário final não só o acompanhamento do andamento dele com relação a metas, mas o que porventura ele está fazendo de errado para não estar conseguindo cumprir aquela meta e aonde ele vai ter que fazer algum ajuste, porque da forma com que ele está, se ele continuar daquele jeito até o final do período de levantamento de dados de meta, ele não vai conseguir cumprir a meta. O sistema consegue dizer para ele hoje que, olha, da forma que você está trabalhando, sem incluir nenhuma inovação, seja na forma de trabalho, seja nos mecanismos internos de funcionamento, você não vai conseguir atingir as metas que foram definidas pelo tribunal. Hoje em dia é possível você fazer esse tipo de análise e, inclusive, chegar ao nível, no caso processual, o detalhe. Eu não vou bater essa meta aqui por causa de 6 processos. E quais são esses 6 processos? A ferramenta consegue te mostrar quais são esses 6 processos, a situação que eles estão, enfim. O nível de detalhamento das informações lá dentro, atualmente, chega, inclusive, no caso aqui do 2º grau, mostrar dentro da ferramenta a prateleira que o processo está dentro do gabinete. A prateleira, o armário que ele está lá dentro do gabinete. O nível de detalhamento das informações é muito grande. E o fato de estar dentro da Secretaria de Gestão Estratégica
permite não só que tenha a visão multidisciplinar, a visão estratégica do tribunal, mas para conseguir nortear a ferramenta e todas as funcionalidades que porventura vão ser disponibilizadas para visarem exatamente atingir o mesmo fim, que é cumprir o planejamento estratégico do tribunal. Rossana, agora... Voltou. Eu passo a palavra a você para que a gente possa encerrar, né? Eu agradeço mais uma vez a sua participação e a contribuição nessa construção do que é efetivamente a gestão do conhecimento. E eu queria que você nos premiasse aí com suas palavras finais. Bom, para mim foi uma honra, eu queria agradecer muito a todos essa oportunidade de estar com vocês nessa tarde tão agradável do Café com Conhecimento, não é? Queria dar os parabéns para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região e queria encerrar minha participação dizendo que eu sei que mudar não é fácil. Eu sei que inovar é um caminho extremamente longo e muitas vezes se apresenta de uma maneira mais complexa, mas é um caminho necessário. Então, mesmo com o pensamento de que, nossa, mas até então nós nos demos bem fazendo o que nós já fazíamos, o que tem inovação a ver com o tribunal, ou o que tem inovação com relação ao setor público? Novamente, tem tudo a ver. A relação é direta, é irrestrita. Inovação é imprescindível. Então, para que a gente possa inovar, a gente precisa acreditar, a gente precisa assumir o nosso perfil empreendedor e precisa incentivar esse perfil empreendedor nas áreas, nos departamentos, nas seções. De novo, respeitando legislação, respeitando normativos, respeitando regimentos, mas identificando de que forma nós poderíamos dar a nossa contribuição para fazer melhor o que está sendo feito hoje e ter resultados mais assertivos a partir de então. Então, fica aqui um convite para que vocês pensem diferente, para que vocês compartilhem o conhecimento, para que vocês demandem boas práticas que possam servir de referências para a tomada de decisão e para a gestão institucional. Então, ficam os meus votos de muito sucesso. Novamente, os meus agradecimentos em meu nome, em nome da Stein by SAIB do Brasil. Para nós foi uma honra participar desse Café com Conhecimento. Esperamos ter a oportunidade de nos rever em breve. Muito obrigada. Finalizando aqui, eu quero agradecer o Gustavo, a disponibilidade, né, de colaborar conosco, agradecer também a Vânia que nos apoiou nessa empreitada, e a palavra é sua. Eu gostaria de agradecer principalmente a oportunidade de divulgar e explicar um pouquinho melhor o que é a ferramenta de BI, desmistificar um pouquinho o funcionamento, desmistificar a disponibilidade dela para os usuários finais, fomentar a utilização, parabenizar pelo evento muito bem organizado e colocar a divisão de estatísticas à disposição das demais unidades do tribunal para poder auxiliar sempre que possível na extração e coleta e processamento dos dados estatísticos e, enfim, na coleta de informações gerenciais para tomada de decisões. Bem, então nós encerramos hoje, né, o segundo painel. Agradeço a todos a participação, né, espero que vocês possam estar presentes nos próximos painéis, né, que vai acontecer em outubro e novembro. E mais uma vez, muito obrigado.